tarde. Com os olhos fechados e as mãos no coração, vamos orar ao Senhor agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai. Essa é mais uma semana que nós começamos. E começamos, meu Deus, da melhor forma. Na Tua casa. E viemos aqui para ouvir a Tua palavra, saber o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor reservou para cada um de nós. Pois apesar da palavra ser uma para todos, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que têm sede, fome e que se voltam para o Senhor se volta para cada um. E é incrível a maneira do Senhor trabalhar. Uma vez que a palavra é pregada, o Senhor faz chegar em cada um de uma forma específica, segundo aquilo que o Teu Espírito Santo tem com cada um de nós. Eu peço, meu Deus, agora que o Senhor receba a nossa oferta, porque estar aqui na Tua casa é uma oferta nossa. Outras ainda nós queremos Te entregar, não só hoje, nesse dia, nessa tarde, mas ao longo dessa semana, ao longo dos nossos dias, atitudes, palavras, obras, renúncias, sacrifícios, e aquilo que o Senhor espera de nós. Nós te pedimos, Senhor, esteja conosco. Derrama sobre nós do Teu poder, da Tua unção. Nos guia. Nós pedimos perdão por todos os pecados que nós cometemos, que tem um poder de atrasar, de travar a nossa vida. Porque como o Senhor nos mandou orar, livra-nos de todo mal, Senhor. O maior mal que há é o pecado. Não há mal maior do que o pecado, porque o pecado ele tem um poder durante e depois sobre a nossa vida. E nós não queremos que o pecado nos afaste do Senhor. Porque nós podemos ter e viver qualquer situação, mas se nós tivermos o Senhor, como o Senhor disse, se nós estivermos no Senhor, e as palavras do Senhor estiverem em nós, o que nós pedirmos, o Senhor virá, nos atenderá, nos abençoará. Mas se nós estivermos no pecado, o que vai acontecer conosco? Nós seremos entregues à sorte. Estaremos à mercê de qualquer situação. As circunstâncias serão maiores do que nós. E nós não queremos assim, meu Deus. Nós queremos no Teu poder. Nós cremos no Senhor, que é aquele que faz, que opera, que abençoa. Nós sabemos que quem nos chama para estar aqui, na Tua casa, é o Senhor. Que quem está aqui, meu Deus, é o Senhor. E nós viemos por causa do Senhor. E quando nós viemos por causa do Senhor, o Senhor se agrada. O Senhor se alegra da nossa atitude. E é isso que nós precisamos. Que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor, meu Deus, venha ao nosso encontro e que o Senhor nos abençoe. Eu peço que aqui não seja eu, mas o Senhor, quem venha conduzir a vida de cada um. Não só a minha, meu Deus, aqui nesse culto, na palavra, na pregação, na oração, mas que o Senhor conduza a vida de cada um de nós. Usa para isso a palavra, o louvor, esse ambiente, cada pessoa que está aqui, crendo, clamando, orando, pedindo, buscando, usa cada um, para que cada um aqui, meu Deus, seja cheio até transbordar, para que mesmo não cabendo, que respingue, seja derramado sobre aqueles que estão ao nosso redor da Tua bênção e do Teu poder. Eu peço que o Senhor esteja conosco, porque esse é o principal, o Senhor estar conosco, nos guiar, nos conduzir e nos abençoar. Que o Senhor abençoe esse culto e que o Senhor o use para instrumento de bênção, de poder e de unção sobre cada um de nós, em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigado, eu te agradeço o fato, a dádiva de cada um de nós já estarmos aqui, porque eu sei que para essa tarde, para esse dia, para essa semana, isso já é por si só uma bênção na nossa vida e sei ainda mais que gerará e trará para nós bênçãos e outras tantas, meu Deus, outros tantos favores do Senhor sobre nós. Muito obrigado, que aqui não seja eu, mas o Senhor guiando, conduzindo e abençoando neste culto em nome de Jesus.
Amém. Fico feliz por quem está aqui hoje, né? Aquele típico feriado prolongado, né? Prestes a... Muita gente, eu sei, claro, que não tem nada a ver com o tempo, né? Ninguém estava planejando ir para algum lugar se fizesse sol, calor, eu sei, tenho certeza que vocês estariam aqui de qualquer jeito, eu não tenho dúvida disso, com toda e absoluta certeza. Amém. Mas sempre eu falo, e é importante, né, que a gente tenha saiba reconhecer, né, o quanto que isso faz diferença. Eu costumo dizer que, né, eu não sei, é difícil imaginar como é a vida das pessoas que começam, sabe, a semana, domingo é aquele dia, muita gente pensa, o dia do meu descanso, acaba sendo, né, um dia de menos pressão, digamos assim, né? Para nós aqui, domingo é o dia de mais trabalho de sempre. Pode ser o tempo que for, se tem propósito, se não tem, né? Se é a Santa Ceia ainda mais. Mas domingo para nós é o dia mais cheio, né? Sempre tem mais no domingo. Porém, eu não consigo, eu falo verdade, eu não consigo imaginar a minha vida o domingo, sabe aquele domingo largado, aquela coisa assim, que você fica ali à toa, ou fazendo nada sem propósito, né? Como eu lembro como eu cheguei cedo na igreja, eu não tive tanto tempo assim, né, para viver isso, né? Mas eu lembro, eu não sou tão velho assim, que eu lembro que ainda eu sou do tempo que quem estava na TV no domingo era o Faustão e o Silvio Santos, né? Então, hoje parece que não é mais, né? Então, eu lembro que era aquele dia inteiro, né? Aquela coisa, às vezes você ia para a casa da avó, às vezes você ia, quem era casado, ou para a sogra ou para a mãe, aí você ia ver família, aquele dia que você dormia até mais tarde, fazia algumas coisas, ou fazia nada, né? E como que, para mim, é muito bom, é muito organizado a vida quando começa a semana já, né? E eu uso uma expressão, a gente enche a cabeça da coisa certa. Porque quando você vem para o culto e você ouve a palavra, você escuta, você presta atenção, você está enchendo a sua cabeça. Não, eu estou enchendo meu coração, mas primeiro passa pela sua cabeça. Você tem que pensar sobre isso. Você tem que refletir sobre isso. Né? Isso passar pela sua mente. E quantas vezes que é isso eu falo assim, veladamente para muitas pessoas. Quantas vezes que é isso, é esse tempo que você passa no domingo ouvindo a palavra e pensando sobre aquilo, que vem salvando as suas semanas. Porque a gente costuma definir coisas em dois momentos. Ou quando a gente é surpreendido por algo que a gente não esperava, sabe quando você vive uma situação inesperada e aquela situação não te dá tempo, né? Como se diz, te pega no pé de apoio, você é surpreendido por algo e aquilo exige de você, aquilo tira de você uma decisão. Você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer algo, você tem que se posicionar. Ou quando você tem ali um tempo e você fica no vazio, aquele tempo que você está ali, não é o rotineiro, não é o costume, não é aquele tempo que você já sabe que vai viver, mas aquele tempo como o domingo. Quantas vezes, né, que a pessoa pensando nada, veio bobagem, aceitou, pega aquilo para a mente, começa a pensar o que não precisa, se desvia do seu propósito, porque o que desvia a gente do propósito não são coisas boas, são coisas irrelevantes. E por que quanto mais
o tempo tem passado para nós que estamos vivos, porque o tempo não passa para quem morreu, né? O tempo só passa para quem está vivo. Quanto mais o tempo passa, nós vemos pessoas que produzem menos, que sabem menos e que têm entregado, têm terceirizado o poder delas de definição para outros. Para o político, para as mídias, para alguma coisa. Por quê? Porque cada vez mais esse tempo, o tempo que era o tempo do vazio, o tempo que era o tempo de você descansar, que você não tinha um trabalho, que você não tinha um estudo, que você não tinha algo para fazer com um propósito, né? O que é algo com um propósito? Não é só o trabalho. Quando você está se alimentando, aquilo tem propósito. Então, o correto é que você se alimente bem. Se alimente corretamente. Como que é isso? Você sentar, né? Tirar tudo que está na sua frente, celular, televisão, qualquer coisa para você ler, pegar, olhar para a comida, comer com os olhos, com o nariz e com a boca. Está entendendo? Esse é o se alimentar bem, não é só você empurrar qualquer coisa para a sua boca, não. Você tem que comer com os olhos, olhar a comida. Não é comer, colocar a comida na boca, mas estar olhando para alguma coisa. Não é estar num ambiente, imagina você almoçar dentro de um setor de produto de limpeza. Qual o cheiro que você está sentindo? Desinfetante, sabão em pó, água, né, sanitária. O aroma da comida você não está sentindo. Ou então você comer aquelas fatídicas cenas, né, de tal casal, o pai e filho, discutindo na hora da refeição. Né? Ah, fulano, você é isso, você é aquilo, tal. Imagina que cena que é essa. Então, parou, aquilo tem propósito. Teu corpo precisa daquela energia, né? Você precisa até aquela satisfação, ela é proposital. Estudar tem propósito, você precisa aprender aquela matéria, saber bem daquele assunto, que em algum momento de uma prova, de uma faculdade ou da vida, aquilo vai ser requerido de você. Então, você também precisa sair daquela fase de aluno, de aprendiz e se tornar um profissional, né? O aprendiz ainda é amador, quem executa é o profissional. Então, sair daquela fase ali, né, e virar pró, como se diz. Então, aquilo tem propósito, se foca naquilo. Quando você está cuidando de filhos, tem propósito. É olhar para a criança, falar com a criança, tocar na criança. E tocar na criança não é só dar palmada na criança. Não é só dar tapinha na criança. Não é só empurrar a criança com aquela pressa, vai, faz isso. Ou pegar daqueles puxões, né, no braço, vem aqui, segurar. Né? Tocar na criança é mais importante do que você imagina. É tocar na criança, abraçar a criança, beijar a criança, segurar a criança, abraçar a criança, né? Estar ali perto da criança, para que ela perceba, olha, eu tenho calor humano. E aí, eu não vou nem entrar naquele assunto, por que tanta gente se joga nos braços, né, tão cedo, de gente que não deveria correr na vida, mas vai lá cedo, se joga nos braços de alguém, né, numa idade ainda muito nova, porque faltou isso em casa. Você está trabalhando, aquilo tem propósito, faz aquilo de forma plena, né? É a mesma coisa do sono, dormir, você tem que dormir bem. Então, deitou, tira todas as luzes, deita, dorme, né? Não deixa nada ali perto, nenhum barulho, nenhuma luz. Aquele é o momento do teu descanso. Então, aquilo tem propósito dormir, gente? Tem ou não? Claro que tem. Fica 2 noites sem dormir. 2 dias de 2 noites. Quando a gente fica 1 dia e 1 noite sem dormir, você não vai ficar pleno, você vai ficar parcial, você vai perder a atenção,
você vai perder força, energia. Imagina ficar 2 dias e 2 noites sem dormir. Aquela coisa, você vai ficar estatelado, que fala, né? E vai ficar ali tenso, irritadiço, vai mexer com o seu organismo. Estar no culto tem propósito. Tem propósito você estar aqui. Agora, o que tem acontecido? As pessoas, elas têm o tempo que elas não têm propósito, que ela pode, um tempo que ela não tem agora um propósito, elas têm se voltado para o entretenimento. E o entretenimento hoje, ele é um entretenimento que ele não é saudável. O entretenimento hoje, que são as redes sociais, jogos, qualquer tipo de programação, produção, né? Primeiro que aquilo não é real, aquilo não é realidade. Então, aquilo inibe a socialização das pessoas. Segundo, que aquilo leva a pessoa a lugar nenhum. Ela vendo aquilo, ela consumindo aquilo, ela degustando aquilo, ela vai chegar a lugar nenhum, não está aprendendo nada. Provavelmente vai ter coisas ali, comportamentos, ideologias, conteúdos que vai tirar ela daquilo que ela deveria ser, saber. Vai causar dentro da mente dela uma divergência, para que ela, inclusive nessa dúvida, e alguns estão em dúvida há anos, né? A pessoa fique aquela pessoa insegura, aquela pessoa não realizadora. E hoje o que a gente mais tem? A gente tem gente crítica, a gente tem gente rebelde, a gente não tem pessoas, principalmente a juventude, quem é de jovem para adulto, né? Não é aquela juventude que questiona, porque o questionar tem que começar a se questionar, não questionar o que está fora. Mas as pessoas, esses jovens que questionam tudo, todos, não têm respostas, não chegam a respostas, e aí só tumultuam. E quando eu tumultuo alguma coisa, primeiro eu estou tumultuando a minha vida. É igual quando você mente. Quando você mente para alguém, primeiro você está mentindo para quem? Para você mesmo. Então, tudo que você está fazendo, primeiro, ainda que imediatamente você não veja aquele resultado, aquela conta não venha para você pagar. Mas tudo que você faz, primeiro você está fazendo para você. Então, eu repito, o domingo ele tem um papel fundamental. E fundamental com um propósito, eu falo, de fundamento mesmo, de cabeça da semana, do primeiro dia que deve ser tratado como o primeiro, como antes dos demais. E o que você está colocando na tua cabeça no domingo? Eu falo isso não para quem está aqui agora, mas para quem às vezes não tem aquele hábito de começar a semana no domingo. O culto principal da semana é o culto de domingo às 9 da manhã. Se a gente não tivesse a preocupação que você começasse a sua semana bem, teria o culto das 9 e tá bom, acabou. Né? Então, quem veio, veio. Quem não veio, depois aí tem segunda, terça, quarta. Não. A palavra do culto das 9 é a mesma agora, é a mesma, vai ser a mesma às 18, porque nós entendemos que é o que Deus tem. Eu sempre falo isso. O que Deus começa falando, Ele começa falando no domingo, Ele vai complementar e Ele vai concluir durante toda a semana. Isso é um preparo. Então, não diminua. E eu vejo o seguinte, as pessoas que começam a falharem no domingo são as pessoas que fatalmente, pouco tempo depois, elas começam a enfraquecer e elas caem. As pessoas que estão caídas hoje são aquelas pessoas que elas um domingo não vieram, daqui a pouco não vem outro, daqui a pouco já não mantém
esse comportamento. Não, domingo é do Senhor. E a gente fala, né, domingo é do Senhor. Mas você não fica o domingo o dia inteiro na igreja. É ou não é verdade? Vamos dizer aqui, são 2 horas. Você vir de manhã um pouco mais, mas são 2 horas. Você que está aqui agora comigo nesse horário, você teve antes, você teve toda a manhã, tem agora essas 2 horinhas e depois vai ter toda a noite do domingo. Então, ainda até uma expressão superdimensionada, né? O domingo do Senhor. São 2 horas apenas. Mas eu digo para você que essas 2 horas, você dando a Deus, você vindo, você se dedicando, você buscando, faz a diferença na sua vida. Elas fazem a diferença. Até porque tem gente que não consegue estar aqui todo dia e às vezes não consegue nem estar aqui durante os dias úteis da semana. Aí é que não pode mesmo abrir mão dessa oportunidade de estar aqui, de começar a semana na casa do Senhor. Então, guarda isso, lembra que às vezes você, nessa ideia de eu vou descansar, hoje eu vou folgar, de Deus a gente não folga. A gente não pode deixar de se sacrificar para Deus quando tiver oportunidade. A gente não pode deixar de nos mover para a direção dEle. De se voltar para Ele, como Ele disse, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Então, você pode estar na igreja no domingo, você pode vir cultuar o Senhor, ouvir a palavra, venha. Para tudo, deixa lá, organiza a sua vida, organiza as suas coisas. Não troca um culto por uma festa, não troca um culto por um casamento, não troca um culto por um evento, não troca o culto por um filme, por um jogo de esporte. Não troca aquilo que você pode estabelecer e manter na sua vida como prioridade. E a Bíblia nos diz que a prioridade tem que ser Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Está escrito, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos aqui para João 19:30. Eu vou ler um pedacinho do versículo, que é o que está escrito, está consumado. Essa expressão está consumado foi traduzida de uma palavra que se chama tetelestai, que em grego, que é o idioma que ela foi dita, significa está consumado, dívida paga ou liquidado. O significado, então, de estar consumado é tetelestai. O que significou lá, quando Jesus passou, estava vivendo isso, aquela situação tensa, pesada, dolorosa da cruz? A dívida está liquidada. Acabou. Não resta mais saldo. Está pago. Liquidado. E isso, às vezes, nós estamos aqui, cremos, né, no Deus que faz, opera, muda, abençoa, transforma. Mas nós não podemos nos distanciar da maior de todas as bênçãos, que é aquela que todo culto nós fazemos questão de dizer, a minha maior riqueza, a minha maior vitória, qual que é? A salvação da minha alma. O que na verdade é para nós? E nós temos isso porque a maioria de quem está aqui, inclusive, que já passou por isso, já aceitou Jesus, já se batizou, já teve, né, uma atitude voltada para Deus. A maior bênção de todos nós é essa aqui, que já foi liquidada a nossa conta, que já foi pago. Mas o que foi pago?
Vamos aqui para Colossenses 2,13. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Incircuncisão, no caso, ele quis dizer falta de aliança. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Nós todos tivemos a oportunidade, ninguém nasceu pecando. Ninguém nasceu contaminado. O que tem na vida da gente, que a gente precisa entender, é que o que os nossos pais não venceram, por isso você que é pai, você que é mãe, você precisa saber de uma coisa. Se você tem, a palavra fala com você alguma coisa, você percebe, ó, isso aqui na minha vida é uma batalha espiritual. É uma inclinação que eu ainda cedo. Então, entenda bem o que eu vou dizer. Eu não estou falando de algo que você já venceu, já superou, já batalhou, foi até o fim e já parou, pediu perdão, confessou, deu condições a Deus de te abençoar. Não, eu estou falando daquelas coisas que a palavra vem, nos mostra, a gente sabe, olha, eu ainda estou cedendo a isso. Olha, eu percebo esse espírito aqui na minha vida e eu ainda mordendo a isca. Eu ainda me inclinando. O que são inclinações? Tem muita coisa que são inclinações. Mentira é uma inclinação. A imoralidade é uma inclinação, e é uma inclinação muito forte, muito presente no nosso tempo. Sempre foi, na verdade, né? A gente vê que, por exemplo, uma das coisas que a inclinação que mais predominava nos dias de Noé e que precederam o dilúvio, que foi uma espécie de o fim do mundo daquela época, foi a imoralidade sexual. Nos dias de Noé, o que predominava, o que sujava, o que fazia a terra estar podre, era a imoralidade sexual. Só que aí a gente está falando a nível global, mundial, tomou a terra. Algo como aconteceu isoladamente em Sodoma e Gomorra. Então, o Senhor foi lá e destruiu aquelas cidades. Por que ele destruiu aquelas cidades? Porque aquelas cidades estavam contaminadas a tal ponto que a gente vê ainda quando o Abraão foi falar com Deus, ele foi descendo os números, né, imaginando ele, ó, não sei quantos mil habitantes tem lá em Sodoma e Gomorra, mas se tiver 100, Senhor, o Senhor salva? O que Deus falou? Salva a cidade pelo 100. Mas quer dizer, Deus não falou mais nada, então não tem 100. Senhor, se tiver 90, o Senhor salva? O que Deus falou? Salvo. Puxa, deve ter 90. Senhor, se tiver 80, o Senhor salva? 70, 60, 50, 40, Senhor. Puxa vida, está difícil ali. Senhor, se tiver 20, salva. Senhor, se tiver 10, o Senhor salva? Salvo. Você já pensou que não é ter 10 pessoas justas numa cidade? Hã? Vai lá na passagem, você vai ver. Ele ainda falava assim, Senhor, não se acenda contra mim a vossa ira. Quer dizer, eu estou insistindo aqui tanto, já faz tanto tempo, né? O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Hã? Foi condenado.
né? E todo mundo ali pereceu, porque não tinha 10 justos. A cidade estava tomada também pela imoralidade sexual. Hoje nós vemos que a imoralidade sexual é uma coisa assim enraizada, né? E quantos que começaram com essa perversidade por conta da perversidade dos seus pais. Aquela pessoa que foi criada naquele ambiente onde coisas eram feitas, praticadas, e quantas crianças não viveram isso ainda na infância? E aquilo já foi marcando a vida delas, aquilo já foi, né, inserindo na vida delas aquele espírito que depois, mais tarde, na adolescência, juventude e principalmente na fase adulta, aí é que não teria mais limites para isso acontecer. Isso é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Por isso, deixa eu dizer uma coisa, você que é pai e mãe, não adianta só você ficar naquela extrema, né? Naquele extremismo de não querer que os seus filhos vejam, que eles tenham contato, que eles peguem, que eles participem de coisas que tenham esse teor. Se você lá onde eles moram, naquela casa, naquele quarto, naquele ambiente, se você é uma pessoa que você se inclina e que você aceita isso, o ambiente está passando de um para o outro. Porque você é uma presença mais forte que a presença do teu filho. Você é uma presença naquele ambiente mais forte que a presença da tua filha. Então quer dizer que a tua presença, e presença é o que você pensa, o que você faz, o que você fala, é o que você gera naquele ambiente. A tua presença ela é transferida para quem tem uma presença ainda inferior à tua. Está entendendo ou não? Tanto que assim, é perceptível, né? Quem já ficou aqui na escolinha sabe do que eu estou falando. Quantas vezes que a gente recebe crianças que quando a criança chega, né, antes dela ir para aula na escolinha, antes dela fazer, ela recebe uma oração, ela recebe ali um cuidado espiritual, declarações, orações, porque tem criança que você percebe que ela já tem uma presença mais pesada. É dela aquilo? Aquilo é da criança? Não, ela pegou. E às vezes você percebe que, inclusive, o lado que a criança tem, aquele peso na vida dela, é para isso. E eu não estou falando aqui de temperamento, tá, gente? Porque cada ser é um ser, é como? É um ser igual. A gente é feito em série ou não? Veio todo mundo do mesmo útero, todo mundo igual, olhinho igual, vida igual, respira igual? Não. Cada um é um. Cada criança é uma criança. Mas tem criança que você percebe a presença dela. Aquela presença pesada. Você percebe como que ela chega. Né? Não estou falando da criança brincar, gritar. Às vezes tem, né, aquele jeito, criança brinca, grita, chora, ri, dá risada, né, brinca, e às vezes excede na brincadeira com as amiguinhas, os amiguinhos, bate um pouquinho, apanha um pouquinho, aí né, tem mãe ou pai, meu Deus, não, meu filho tal, é assim, é desse jeito, não tem essa de o meu é isso, o meu não é aquilo, não, agora a presença é diferente. Percebe, às vezes, aquela criança, por exemplo, tem criança que às vezes, para você não achar que tem a ver com a atividade, tem criança que é quieta, mas ela é oprimida. Ela é oprimida. Você percebe aquela criança oprimida, retraída, que ela perto de você, ela te incomoda se você estiver bem, se você estiver ali alegre.
Como tem aquelas crianças também, que você vê que ela é inquieta, não é por conta de idade que criança é inquieta, criança é agitada, criança parece que tem mais pilha do que a gente, né? Quando acaba, acaba de uma vez, mas enquanto a pilha está funcionando, é mais, aquela coisa, vai, não para, não tem como você riscar 1 metro e a criança ficar ali, ela vai querer se movimentar, se mover, fazer, né? Você repara uma coisa, toda vez que um pai traz criança para fazer oração, né, tem pai que estranha isso e mãe ainda, né? Mas toda vez a criança vem até uma idade, criança nunca fica assim, né, ó, igual a gente. Já reparou? A gente recebe oração assim, né? A criança não, ela vai, vira, vai, muda, você põe a mão, às vezes ela tira a mão e tal, isso é da criança. Agora a presença não, você percebe aquele peso, aquela opressão. Então isso vem da onde? Alguém um dia falou assim para mim, é o diabo, mas como é que esse diabo está entrando ali? Quem que é a porta? A criança não mora sozinha. Então, às vezes você fala, não, eu não deixo meu filho ver nada que tem imoralidade, mas você está vendo. Às vezes você está ali na pornografia. Você está ali, o mesmo celular que você dá para o teu filho assistir desenho, é o que você vê pornografia. Você acha que vai acontecer o quê? Aquela mesma TV que você está vendo ali algo assim asqueroso, é o que depois se coloca ali uma musiquinha cristã para a criança assistir. E está tudo bem? Não, eu só estou compartilhando a tela. Lógico que não está tudo bem. Aquilo está gerando algo dentro da tua casa, aquilo está gerando algo dentro do teu ambiente. Mas é tudo isso? É tudo isso. O que os pais não vencem, vão ver na vida deles e na vida dos filhos. A bispa costuma dizer, pensa antes de ter filho. Mas depois que você tem filho, você não tem o direito de errar mais. E não está dizendo que você vai ser perfeito, mas naquilo que você sabe, você tem que acudir e corrigir. Está entendendo? Vai lá e, opa, não, isso aqui eu não... Se antes eu não tinha força para parar com isso, para dar um basta nisso, para dizer não para isso, então pelos meus filhos agora, eu vou dizer não, eu vou colocar um limite, eu vou dar um basta, porque as batalhas, as guerras que você não vencer, vai ficar para os teus filhos lutarem. E isso não tem idade, eu não estou falando só de criança, não. Quantos pais que hoje já têm dezenas de anos e olham para a vida dos filhos, aquela vida que não vai, que não caminha, que não anda, e vê e sabe, aquilo remete à pessoa, isso aqui eu não fiz, isso aqui eu não agi, isso aqui eu não me posicionei. O que eu faço agora? Ora, combate esse mal. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, não adianta você chamar teu filho, tua filha agora, que tem 20, 30, 40 anos, ir lá e discutir com ele. Filho, não, é orar. É entrar em propósito, em oração, em campanha, em jejum. Orar com essa pessoa, orar por ela, orar contra esse espírito, esse demônio. Talvez você vê que o mesmo demônio que ataca, que atua na vida do teu filho, atuou na tua vida porque teus pais não lutaram contra eles. Você vai deixar agora atingir a 3ª, 4ª geração? Não. Combata isso e vence esse mal. Qual que é a vitória que vence o mundo? A Bíblia diz. Qual que é a vitória que vence o mundo, gente? Qual é a vitória que vence o mundo? Está escrito. A fé. Então não é um dia eu orei. Não é orei. Eu sempre falo, quando alguém fala para mim, eu já orei. Você já orou, mas quem falou que tem que ter orado? Você tem que continuar orando. Falando, declarando, tomando posse de cada palavra para mim, eu vou plantar essa semente. Olha, essa semente eu já plantei, vou regar ela com a mesma oração, com a mesma insistência. Porque o diabo é insistente. O diabo bate na tua porta hoje, ele está vendo você ouvir a palavra e você nega, não, aqui você não vai entrar, não vou me inclinar a isso, não vou ceder para isso. O diabo fala, tá bom, não posso entrar hoje? Tudo bem. Amanhã ele volta e de novo,
Você diz, não, ele vai voltando, vai voltando. O que quer dizer isso? Está escrito, inclusive, na Bíblia, o nosso descanso não é? Aonde que não é o nosso descanso? Aqui na terra. Ah, mas quer dizer que tem coisas que eu vou ter que lutar todos os dias da minha vida? Sim, graças a Deus que você sabe, então você tem como lutar. E se você já acha ruim ouvir isso, é porque você ainda tem um lado da sua vida que é preguiçoso. Porque se eu posso, por que não? É ou não é verdade? Se é só dizer não, não na minha mente, não cedo a isso, não me inclino a isso, não faço mais isso, não vejo mais isso, não falo mais assim. Qual o problema? É só manter o que está funcionando. A gente não escova os dentes todos os dias? Se você não escovasse, eu ia pedir para você, fala que sim do mesmo jeito, tá? Tem coisa que é melhor a gente dizer que sim e mudar, do que falar o que não é e depois tem imagem que fica ruim demais, né? Não é gostoso, agradável, mas é necessário. Quantas coisas que se eu perguntasse, principalmente para as mulheres que, né, querem estar bem, fazem todo dia, que às vezes te demanda minutos até horas, ou toda semana, você vai fazer até o fim da vida. Porque você aprendeu, isso é bom, isso funciona, isso mantém a minha, sei lá, minha pele, minha beleza, meus cabelos, minha rigidez. Peraí, você entendeu? Por que a gente não pode ter esse mesmo pensamento com relação às coisas espirituais? Tem coisa que para mim é não para sempre. Eu vou negar todos os dias. Não hoje, não amanhã, não depois e não daqui para sempre. Tem coisa na minha vida que é assim todo dia. Faço hoje, faço amanhã, faço depois, faço todos os dias, faço enquanto eu estiver vivo, faço enquanto tiver alguém dependendo de mim. Seguro essa atitude correta. Olha, não é o assunto e eu não estou dizendo para você fazer isso, não, tá? Mas a gente sabe que a vida sentimental, a parte sentimental de cada pessoa, nós vemos que é uma área que ela é para ser suprida, né? Mas eu sei admirar tanto uma mulher, né? Geralmente a gente vê isso acontecendo mais com mulher, porque na maioria dos casos, quando uma mulher se divorcia, se separa e tem filhos, ela acaba ficando com os filhos, né? Na esmagadora maioria dos casos, é assim. Então a gente tem muito caso na igreja de mães, digamos assim, que se separaram, ficaram com os filhos, depois acabaram se casando, né? Ou ficando com algum homem, e esse homem não era, né, a melhor referência, digamos, não era um pai para aquelas crianças, não era, né, porque não adianta. Uma mulher tem que ter isso na cabeça dela e um homem também. Você tem seu pai, mas esse aqui não. Aquela pessoa que está em casa tem que ter atitude de pai. Não adianta a criança, imagina a criança, principalmente dependendo da idade da criança, não adianta você querer que ela entenda e ela aceite uma decisão tua compulsória que afeta ela de dentro para fora. Tipo, esse aqui não é o teu pai, ou essa aqui não é a tua mãe, mas você vai ter que aceitar, conviver, e às vezes a convivência não é boa, o dia a dia não é bom, a referência não é boa, e aí você espera que vai crescer um ser humano sadio emocionalmente, equilibrado, forte, firme. Não vai. Então eu sei admirar aquelas mulheres e aqueles homens que viram, até pela experiência que tiveram, olha, não vai funcionar uma outra pessoa aqui com o meu filho, com a minha filha. E essa área da minha vida eu vou pagar o preço. Tem gente que teve a bênção de encontrar alguém que supriu. Mas tem gente que é egoísta, que viu que
O homem que veio no lugar do pai não é pai, nem padrasto é. É um crápula, é um monstro. Ele não tem a coragem de ir lá e dizer, não, chega disso, aqui é um egoísmo. Homens que colocaram uma mulher dentro de casa que não foi nada daquilo que tinha que ser para aquela criança. E fecharam os olhos para isso. Então, daí onde vem quando a bispa fala, né? Depois que você tem filhos, você não pode mais ser egoísta. Você tem que saber, você que é o adulto da sua casa. Você tem que saber o que vai funcionar agora, não é só para você, para te suprir emocionalmente, ou às vezes até carnalmente, mas aquilo que vai suprir a tua família. Aquilo que vai atender a demanda que tem que ser atendida. E você que está ouvindo pode dizer, não, é na minha casa, eu estou com uma pessoa, eu estou conhecendo uma pessoa que eu estou vendo que não vai dar certo com os meus filhos, o que eu faço? Eu deixo de viver a minha vida por causa dos meus filhos? Precisa de eu responder ou não? Precisa ou não precisa? A tua vida, hoje, você tem filhos que fazem parte da sua vida. Então, a sua vida tem seus filhos. E essa é a tua vida. Então, você tem que tomar a melhor decisão para a tua vida. E não apenas para aqueles sentimentos que você tem, principalmente nesse momento. A resposta é não. Se não vai vir para agregar toda a minha vida, então não venha. E a vida é feita de decisões, e decisões, as mais difíceis são aquelas que têm mais poder definidor na nossa vida. Aquelas que você não gosta, que você diz, não é o que eu quero, mas é o que é bom. Está entendendo? Porque nem tudo que você quer é bom. Nem tudo que você quer é bom. É igual a pessoa que está precisando perder peso ou que não está podendo comer doce, passa em frente daquele sorvete de pistache, né? Para quem gosta, olha aquilo ali é bom. É bom para quem? Para ela não é bom. Ela quer, mas não é bom. Não, vou dizer não agora, não é para mim, não é o meu momento, não estou em condições, acabou. Eu tenho vontade, tenho desejo, mas não é para mim. Então isso é necessário. Porque eu vejo que hoje não é o que nós pregamos isso. Mas eu vejo que tem gente que dentro do evangelho, e eu falo de igreja evangélica, a gente tem trabalhado inclusive essa visão, né? Nós não somos evangélicos, porque hoje os evangélicos, eles não estão sendo rotulados de algumas coisas por acaso. E nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. O evangélico hoje está seguindo tendências, ele tem o seu modismo, ele é um grupo interessante para o mercado de qualquer natureza, porque hoje ele é volumoso, então quem conseguir entrar nesse filão, né, e conseguir inclusive uma boa parcela desse filão, está num negócio muito lucrativo, muito interessante, porque os evangélicos hoje são milhões, têm poder de eleger alguém, né? Hoje são emissoras que são já geridas por igrejas, né? Tem escolas, e tem empresas, e tem projetos, enfim. Então isso também tem esse lado, né? Será que não é interessante criar-se tendências dentro deste grupo, para que essas tendências gerem outras e essas demandas atendam a interesses? Claro que sim. E a gente não pode trocar nunca a palavra pela tendência. Você está entendendo ou não? A palavra vem acima. A verdade é a palavra, a verdade não é o que o pastor fulano está falando, porque ele acha, ele pensa, ou porque ele quer se encaixar nesse tempo. Ele quer ser um cara politicamente correto, ele quer atrair mais seguidores. Não, a palavra ela está acima de qualquer pessoa. Porque a palavra, a inspiração na palavra é o Espírito.
E enquanto era Jesus, era o Espírito que estava nele. A palavra era Jesus, tanto que está escrito lá em João, né? E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Quer dizer, a palavra se tornou uma pessoa. Essa pessoa, Jesus Cristo. Quer dizer, o que se falou, de quem se falou, agora vai falar. Porque até então tinha se falado dele, falado para ele, né? E se preparado para ele. Agora ele estaria aqui, falando, vivendo e provando. Tudo que se falou sobre mim é verdade. E ele, a cada dia, o nascimento, o livramento, a conduta, o crescimento, a sabedoria, os sinais, o poder, a separação, a justiça de Deus, tudo estava em Jesus, porque Ele é a palavra. Então não adianta alguém vir agora e, mas é isso por causa desse tempo. Cada dia as coisas vão ficar piores. As situações vão ficar piores, os comportamentos vão ficando piores, como eu estou mostrando para você. Até que chega um ponto que Deus diz assim, daqui não dá mais. E aí nós estamos esperando a volta, a segunda volta de Jesus. Porém, você não pode ser levado, conduzido. Eu falo que a gente tem que ter muita atenção no que ouve, na palavra que ouve. Talvez seja aquele tipo de pessoa que, quando você tem tempo, você está ouvindo culto, mas você ouve culto de qualquer pessoa. Qualquer pregação, qualquer palavra, qualquer conteúdo. Falou que é gospel, eu estou dentro. Não, cuidado. Porque tem gente que prega cada aberração, que é onde você acaba entrando numa linha de confusão, você fica perdido. E não tem nada que enfraquece mais uma pessoa do que dúvida. Quando você tem dúvida, é igual uma cena que eu vivi, né? Tem um corredor, né, até eu chegar no meu quarto, um corredor bem... Ele deve dar uns 80 centímetros de espessura, né? E eu estava acostumado, às vezes você sobe, está muito tarde, à noite já está apagado, né? Para não acordar ninguém, não causar nada. Eu não gosto de deixar a luz acesa também. Falei, em vez de acender para depois apagar no final, já vai apagar. Então, sempre eu passava nesse corredor, saía andando nele normal, né? Então, vai. Esses dias me pegaram um tapete desse aqui, enrolaram, né? Imagina um tapete desse enrolado num corredor estreitinho. E colocaram lá no corredor o tapete, né? Sabe aquela vontade que você está de dormir, assim, que você começa a contar os segundos, que você sabe o horário que você vai acordar, você pensa, quanto mais eu ganhar aqui um segundinho ali, um minuto aqui, um minuto, você já vai pensando, né? Quanto tempo eu vou gastar para escovar os dentes, tomar um banho e tal, deitar. Então, entrei naquele corredor lá, naquela velocidade já de sempre, né? Aquela velocidade que você já está com pressa. Pensa numa pessoa desse tamanho, desse peso caindo, assim, ó. O que eu evitei com uma luz de acordar a gente, eu acordei caindo. Assim, tal, mas foi uma queda daquelas, porque a hora que eu bati no tapete, Hoje pode, até quando está acesa a luz assim, ó, agora eu ando naquele corredor, eu olho, ver se eu não estou realmente, às vezes, com vontade de ver ele vazio. Por quê? Dúvida. Você entendeu o que eu quis dizer? Antes, no escuro, andava rápido, esticava a perna assim, ó. Hoje acendo a luz e olho. Deixa eu ter certeza aqui. Por quê? Porque está na minha cabeça ainda. Não tem nada que enfraquece mais uma pessoa do que a dúvida. E se o diabo conseguir inserir na tua cabeça a dúvida, será? Ele rouba até a tua salvação. Por quê? Quantos já pensam, será mesmo que eu preciso de santidade? O que nós acabamos de ler aqui a passagem? Nós precisamos de um Salvador, porque nós pecamos. Não é porque teu pai e tua mãe pecou, mas você, com as tuas oportunidades,
você pecou. E você peca ainda. Às vezes falha, fraqueja, tem uma ou outra atitude por egoísmo, por preguiça, por vacilo, por comodidade. Mas Jesus Cristo, olha o poder que é isso. Se depender de nós, se Deus voltasse à lei, nós não seríamos salvos, principalmente nós, que nem educados fomos a sermos pessoas disciplinadas com a lei. Eu falo isso em todos os sentidos, porque o brasileiro, na maioria dos casos, ele é ensinado a procurar as brechas da lei para ele tirar vantagem. É ou não é? Vai lá e vê isso aqui, ó, entendeu? Hoje a gente que é cristão ensina o filho, né? Olha, se o seu Manuel da padaria ali, ele te devolver mais moeda do que tem que devolver, conta direitinho, ele está velho, né? Vê se está certo e tal, devolve para ele. Mas coisa de nós que aprendemos. Chegava em casa, ó, tem mais troco aqui. É isso aí, tem que ser esperto, ó. É isso aí mesmo, pega e agora você tem mais, vai lá, você faz mais. Ó, o menino lá me bateu, vai lá e bate 2 vezes nele. Entendeu? Tá, acontecia uma coisa na escola, a professora não viu aqui, ó, essa questão minha eu estou vendo no livro e está errado, mas ela deu certo. Amanhã ela devia estar cansada, mas é melhor para você, você ganha mais, nota para você. Hoje, a gente não ensina isso para os nossos filhos. Filho errou, está errado. Vai lá, fala para ela corrigir. Eu vou perder um ponto, que perca. Você não sabia. Você não tirou nota. Vem mais troco, devolve, não é seu. Tal fulano ali, ele deixou isso aqui, esqueceu, guarda para ele, amanhã se devolve, entrega, não é seu, não fica com aquilo que não é seu. O fulano lá na rua deixou cair ali uma nota de 100, devolve para ele, vai atrás lá, corre, dá, entrega. E assim vai, eu poderia dar N exemplos. A gente não, muitos de nós não aprendeu assim. Aprendeu a fazer de outro jeito, tirar vantagem das pessoas. É cultural. Então imagina se Deus agora fala assim, ó, você vai se salvar. Você vai se salvar. Como? Você vai ter que ser justo. Antigamente, justo era aquele que ele justificava a lei, que ele cumpria com a lei. Só que a lei, ninguém conseguiu cumprir. Então, a pessoa caía, tinha um deslize, cometia um pecado, pegava, dada uma época para aquilo, olha bem, hein? O melhor que tinha no rebanho da pessoa, o melhor que ela tinha, não podia ser qualquer um, não podia ser apenas um bom, tinha que ser o melhor. Ela pegava aquele animal, um animal sem defeito, um animal que tinha mais fartura, gordura, quer dizer, o melhor, o que ela teve mais sucesso, foi mais bem sucedido. Ela pegava, separava, e ali ela matava, derramava ali o sangue, e aquele sangue daquele animal, que quando descia o propiciatório, é o que era o perdão da pessoa pelo sacrifício que ela tinha daquele animal. E se fosse mais de um animal, óbvio que assim seria. Esse cordeiro é o Senhor Jesus. Porque nós pecamos. Com tudo que é falado, nós pecamos. E Jesus é aquele que veio para zerar. Para, como nós vimos aqui, apagar os registros. Tirar os registros dos nossos pecados. Aqui está escrito nessa tradução, né? Ele cancelou o registro de acusações contra nós. E o que a gente fez para isso acontecer? Nada. Ele fez por nós. E o que nós temos que fazer para poder viver isso? Crer nele. Não adianta, eu poderia aproveitar essa palavra e dizer assim, agora você vai ter que ser santo. A gente não é santo para ser salvo. Isso é uma coisa que a gente precisa entender e ter claro na vida. Você não vai ser salvo porque você parou de pecar. Você vai ser salvo porque você crê em Jesus.
Porque você crê no que está escrito aqui, ó, que ele veio e que ele morreu. Jesus não tinha pecado como eu e você tem. Jesus não falhou como eu e você falhamos. Ele não teve pecado, ele não teve erro, mas ele morreu com esse propósito, para que a morte dele, o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, sem pecado, salvasse a minha vida, que tem uma capivara ali extensa, um registro longo, e a atitude dele cancela esse registro todo de acusação, de pecado. Por isso que lá foi dito, tetelestai, quer dizer, está liquidado, está pago, está consumado. É como se nós tivéssemos cometido vários crimes. Fôssemos presos, privados de liberdade, fôssemos lançados numa prisão e, de repente, sem ter feito nada para merecer aquilo, nada, vem o presidente da República e te dá um indulto para você sair livre pela porta da frente da prisão e voltar à tua vida. Só que olha o que muitos fazem. Tem muitos que recebem esse indulto e voltam a fazer as mesmas coisas que levou eles àquela condição. Porque o pecado, ele não só vai condenar as pessoas que são praticantes e amantes dele para a condenação eterna, mas o pecado traz consequências aqui nessa terra. Então, quando vocês perguntam por que eu tenho que ter uma vida santa? Porque se você volta a pecar, não adianta você dizer com a tua boca que você crê em Jesus, que você entende o preço que ele pagou, mas as tuas atitudes ainda continuam praticando o pecado e invalidando o sacrifício dele. Porque o perdão dos pecados, a salvação dos pecados, na verdade a salvação da condenação dos pecados, ela é para quem não conhecia Jesus. Então eu pequei, eu não vou me salvar, eu não tenho como me salvar, eu não vou ser perfeito. Mas eu creio em Jesus. E aí por eu crer em Jesus e agora amá-lo, amar a pessoa que Jesus é, eu quero ele com quem? Eu quero ele longe ou eu quero ele perto? Eu quero ele comigo. Eu quero a presença dele. Então aí, se eu quero a presença dele, eu busco isso, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Eu quero a santidade. Aliás, eu quero a presença de Deus. E para eu receber a presença de Deus, então eu vou me livrar do pecado. E o que é se livrar do pecado? É apenas parar. Parar de alimentar o pecado, parar de continuar pecando. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito daqui para frente, mas quer dizer que aquilo que você tem consciência, sabe, que desagrada a Deus, que Deus reprova, você se afasta. Opa, isso aqui Deus não se agrada, então eu estou tirando da minha vida. Eu estou me afastando disso agora. Isso aqui eu não continuo mais, isso aqui eu não alimento mais. Por quê? Porque como eu sou salvo, então agora eu sou santo. Eu posso ter uma vida santa. Eu posso me afastar do pecado, eu posso me libertar do pecado. Porque acredite, a maior libertação não é quando uma pessoa ficava mal, passava mal, sentia alguma coisa, e ela depois não sente, não tem mais aquilo. A maior libertação que a gente tem é a libertação do pecado, quando você se liberta daquela prática, daquela vida. Isso não é uma coisa, mas é daquela... A gente aprendeu por muito tempo que parece que as coisas boas da vida têm que ter pecado. Né? Algo que você tem que estar ali, né? Num ambiente, com pessoas, praticando algo que Deus reprova. Não, a Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no quê? Olha, quando uma pessoa entende o que significa alegria no espírito, a vida dela muda.
Porque ela não vai mais depender daquelas alegrias, sabe? Aqueles prazeres que a gente tem por causa da carne. Por causa de comer uma comida muito gostosa, por causa de estar com alguém que causa sensações, por causa de estar num lugar que a fotografia daquele lugar, a aparência daquele lugar é incrível. Não. E eu também não estou dizendo que não possa se ter isso de uma forma saudável, agradável e com equilíbrio. Claro que você pode. Você pode comer bem, viajar, você pode estar com uma pessoa que te faça muito bem. Mas isso não é o que vai te dar alegria. Pelo contrário, por você ter alegria, você faz disso ainda melhor. Você consegue me entender? Porque quando uma pessoa vive igual você vê, tem gente que a pessoa precisa viajar. Porque se ela não viaja, não está bem. Essa pessoa não conhece Jesus. Tem gente que precisa comer, o dinheiro dela vai na comida, o dinheiro dela vai em comprar a roupa, que ela tem que ter as letras da grife estampado em alguma parte do corpo dela, na cintura, no peito, nos braços, ou carregando um acessório, porque se ela for vista com aquelas letras, aqueles logos, né, então ela está bem, ela está onde ela deveria estar, senão ela está abaixo. Não. Se ela estiver andando num carro que custa não sei quantos mil, está bem. Se não, não. Se ela morar em tal endereço que o metro quadrado custa tantos mil, está bem. Não. Eu não vou dizer que você pode ou não pode ter, isso não cabe a mim dizer. Isso vai ao que você trabalhou, foi abençoado para ter essa vida. Mas a tua alegria não pode estar baseado no que o dinheiro paga. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Ainda que muito, mas não considera esse tipo de gente rica. Sabia? Essa é uma expressão que é verdade. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Você vai falar, mas tem muito, mas é a única coisa que tem, não tem mais nada além de dinheiro. E você que pensa que dinheiro compra felicidade, alegria, paz, está enganado. Ah, não compre, mas manda trazer. Não, também não manda, não. Olha, eu não conheci pessoalmente, mas eu tive acesso a algumas pessoas durante esse período de pandemia aí que esse período para mim revelou muita coisa que antes eu até pregava e não sabia como era. Falava, mas não tinha vivido de perto, visto de perto. E se tem uma coisa que eu vi é que o dinheiro não compra. O dinheiro remedia, o dinheiro não é capaz de adiar uma coisa, para você ter uma noção. Eu conheci gente que tem dinheiro, não é para... Tem gente que se quisesse ter comprado todas as vacinas para o Brasil inteiro, podia ter comprado. Tem dinheiro para comprar os hospitais, tem dinheiro para comprar... E não conseguiu comprar saúde. Tinha dinheiro. Tinha, porque não está mais. Morreu. Tinha dinheiro. E o que o dinheiro pôde fazer por essa pessoa? Ah, nos últimos dias proporcionou um quarto melhor, talvez aquela cama melhor, respiradores melhores. Sim, mas não evitou o pior. Está entendendo? Então você que tem essa mentalidade ainda que o dinheiro evita o pior, o dinheiro não evita o pior. Quer dizer, o que é o dinheiro então? Você quer uma coisa mais limitada que o dinheiro não consegue evitar o pior. Não evita. Quanta gente que nessa fase, inclusive na fé, viveu coisas que o dinheiro não teria comprado. Viveu, não vive coisas. E uma coisa que o dinheiro não compra é uma vida com Deus. Hoje nós não vivemos mais num tempo de sacrifícios.
O máximo que você faz hoje é ser tocado pelo Espírito Santo e dar uma oferta para abençoar a obra e proporcionar condições para a obra ela chegar onde não chega, para ser realizado um trabalho igual nós realizamos ontem, né? E eu vejo assim, ontem e hoje eu já ouvi gente falando assim, olha, se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha feito mais. E eu vi gente também assim, eu devia ter feito parte. Quem viu ou assistiu o trabalho de ontem aqui das crianças? Não perca do ano que vem, não. Inclusive, o que tem de gente aí, o que tem de marmanjo querendo participar o ano que vem, vai ter fila, né, para aqueles papéis lá, para quem vai ser o quê, né? Tem gente de idade aí que já está pleiteando o papel das crianças já, inclusive. Ó, eu que quero ser o fulano lá, eu que quero ser, eu quero estar ali junto, né, tal. Gente entrando na fila, mas é isso aí. É isso aí, foi uma bênção, foi assim um trabalho maravilhoso, e de verdade, foi um trabalho para criança, para adulto, para mais velho, um trabalho que eu acho difícil alguém não ter se emocionado no trabalho de ontem, em algum momento, não no trabalho inteiro, mas em algum momento, alguma fase ali. Quem tinha criança então, as crianças, né, criança acredita muito, né, no teatro, né, sente inclusive, né, toma as dores de Jesus, né, teve criança aí que ficou de mal do soldado, que, né, achou que o soldado mesmo bateu em Jesus, prendeu, hoje tinha gente na escolinha ali convencendo crianças, não, ele não, era uma peça, um teatro. Isso é tudo importante. Isso é muito importante, as nossas crianças viverem isso de dentro, daquele ambiente, né? Tá ali no meio, vivendo aquilo. Eu achei aquilo maravilhoso, entendeu? Assim, maravilhoso. Eu queria ter vivido isso pequeno. Não vivi. Quando eu lembro que os teatros que eu fui, daquela coisa de escola, né? Por exemplo, acho que o primeiro teatro que eu participei na minha vida foi o o Mago, né? O Mago de Oz, é isso que chama, né? O Mago de Oz lá. O que acrescentou na minha vida aquilo lá? Hã? Não, de verdade, na minha época era isso aí. Não tinha, nessa idade, né? Por exemplo, na idade da minha filha, minha mãe não tinha essa fé ainda. Eu nem lembro o que eu vi lá. Eu sei que tinha um rapaz que tinha que ficar jogando óleo nele lá, que era tipo uma lata velha, um robô, não sei o que ele era lá. O que eu lembro daquilo ali? Tinha um leão e né, sei lá se era um robô feito de lata velha, eu nem lembro. O que acrescentou na minha vida? Hã? Nada. Não me impactou, não me levou a ter ali uma visão, a ter uma fé. Tanto que eu não consigo lembrar nenhum lema do negócio lá. Lembro de 2 personagens, mas tinha um monte. Já a história de Jesus ontem. Olha como é que foi, olha como ele sofreu, olha como ele ensinava, olha ele com as crianças. E aquele ambiente que foi gerado, né, foi algo assim muito impactante, forte, bacana, né? Vivenciar aquilo ali foi muito assim importante para quem viveu aquilo. E você que não viveu, assim, eu sinto por você e digo, não perca o do ano que vem, que cada vez tem sido melhor. Quem ajudou, quem participou, e a gente assim teve uma adesão muito grande de muita gente. Você via gente aqui nos dias anteriores, sexta-feira aqui, tinha gente para tudo quanto é lado, fazendo, ajudando. Isso é importante. Porque no final todo mundo convergiu para o mesmo lado. Eu quero essa mensagem para as nossas crianças, eu quero essas mensagens para os meus filhos, eu que não tenho filho, estou plantando na vida do filho dos outros. Eu quero esse ambiente, eu quero a minha família inserida nesse ambiente. Porque é isso aqui, é a gente saber qual é a nossa vida, o que é que a gente tem, com o que de fato que a gente pode contar. Aqui em Romanos 8, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.
Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus levou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas desse versículo todo você tem que pegar qual é a condicional. Viver no Espírito. Porque nós temos essas duas opções, eu viver na carne, para a carne, que quer dizer saciar a carne e atender os desejos da carne, ou viver no Espírito. O que é viver no Espírito? Aquilo que a palavra de Deus me diz, que é a vontade de Deus, que Deus quer para mim, que Deus tem comigo, é o que eu vou fazer. Então isso aqui alimenta a minha carne, mas desagrada a Deus. Eu não faço. Eu não falo. Eu não vivo mais isso. E não é porque isso vai me salvar, porque eu já estou salvo, mas é porque eu quero continuar com Deus e com a maior dádiva da minha vida, porque a graça de Deus, que é o favor imerecido, é dom, é dádiva, não é algo que você merece. Olha, eu fui bonzinho, olha, eu fiz isso, então agora eu tenho Deus. Não, você tem Deus quando você crê. E as pessoas não entendem que o pecado, é o que eu disse para você da minha queda lá no corredor, no tapete. O que o pecado faz? O que ele joga em você? Não é possível, gente. 4:27. Não é possível. O que o pecado causa? O que o pecado coloca na sua vida? Dúvida. O pecado coloca dúvida, e a dúvida te enfraquece, questiona a tua fé em quem? Então, quando você peca, fala a verdade, quando a gente peca, a gente não fica pensando, será que Deus vai me salvar? Será que Deus ainda me ama? Porque eu não acredito que uma pessoa peca pensando, Deus me ama. Ninguém peca assim. Porque se você pensar que Deus te ama, você não peca. Está entendendo ou não? Você vê uma situação, tem um dinheiro fácil ali, eu sei que não é meu, eu vou. Eu não vou, Deus me ama. Deus me ama, eu não preciso disso. Entendeu? Deus me ama, eu não preciso disso. Talvez a minha carne, o meu momento precisa, mas a pessoa que eu me tornei em Deus e que eu creio em coisas que vão além das circunstâncias do momento, eu não preciso disso, não, Deus não se agrada. A minha carne está dizendo, pega, vai te ajudar, vai socorrer, vai pagar coisas que você não tem como pagar. Mas o Espírito diz, não dependa disso, não se amarre com isso. Então não tem como uma pessoa ela praticar o pecado que ela sabe, ela ir para a direção do pecado e achar que Deus está com ela. Não tem, isso não existe. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fui justificado por essa fé, a fé que me mantém nele. Eu quero continuar com o Espírito Santo. Aqui em João 3,16 está escrito, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus.
Primeiro, não é porque eu fiz alguma coisa, você mereceu, não. Deus amou o mundo e Ele não quis condenar o mundo. Se a gente se questionar, o mundo tinha que ser condenado? Sim. Porque tendo oportunidade pela lei, o mundo não se salvou. Isso vale para nós. Mas Deus amou o mundo. E Ele tanto, está escrito, tanto Ele amou o mundo, que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, porque o nosso destino com o pecado é a morte. Então, essas pessoas, elas vão ser justas a ponto de salvarem-se? Não. Então, eu envio um justo, que ele vai morrer justo, e vai morrer por essas pessoas. Ele vai morrer por elas. Porque Jesus não morreu para Deus, Deus não precisava. Jesus morreu por conta da lei que havia. Que é a lei que propiciava o perdão a quem aspergisse o sangue do cordeiro lá no propiciatório pelos seus pecados. Enquanto havia os cordeiros dos homens, eles eram perdoados. Ano a ano eles faziam esse ritual. Agora foi o Cordeiro de Deus. Então, quando eu, igual era na época, colocava a mão onde estava derramando o sangue, então o meu pecado está indo para aquele sangue está pagando o preço do meu. Quando eu creio em Jesus, eu estou transferindo os meus pecados para o sacrifício dele naquela cruz. Por isso que ele carregou sobre si os pecados do mundo. Então eu sou salvo dos meus pecados, salvo da condenação dos meus pecados, que seria a morte, por Jesus. Só que assim, aí eu volto no que eu falei no começo. A igreja de hoje não vive para Jesus. A igreja de hoje vive para vitórias. Eu quero vitória, eu quero minha casa, meu carro, eu quero atingir tal patamar na minha vida, eu quero casar com fulano, com fulana, eu quero... E essa parte, que é a mais importante, fica em segundo plano. Tem cristão que não lembra de Jesus se não for pregado sobre ele. Não lembra do porquê está vivo, está bem, porquê tem acesso a Deus. Gálatas 3:26, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. A gente não é filho de Deus porque nasceu assim. A gente só é filho de Deus quando crê em Jesus Cristo. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. A semana retrasada a gente leu aquela parte que Deus falou por meio de Moisés que queria fazer o sacerdócio real, né, um povo separado, o povo que seria o tesouro pessoal dele. Esse povo foi os filhos de Abraão. Foi a descendência de Abraão, que Deus escolheu, ele ouviu Deus, obedeceu Deus, saiu da casa do pai dele, ali daquela terra, né, e caminhou para Canaã, onde Deus falou, essa vai ser a tua terra, você percorra ela, porque você vai habitar ela, e aqui você vai crescer, se multiplicar, povoar ela, e assim vai ser a tua descendência. E a tua descendência sempre será presente, quer dizer, não vai ser exterminada, apesar de tentativas em nada, que são os israelitas. E não para quem confunde os judeus, os israelitas, que são os filhos de Israel, que são os filhos de Abraão, né? O filho da promessa, que Jacó pegou o direito da primogenitura do irmão dele, com aquela sopa de lentilhas, recebeu a bênção do pai, né? O filho da promessa do Abraão é o Isaac, e não Ismael, e aí os descendentes deles. Então, esse é o povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Eu, por exemplo, eu não tenho sangue israelita nas minhas veias.
E a maioria aqui não tem. Então eu não sou o povo de Deus? Não, por meio de Jesus você é povo de Deus. Como está escrito aqui, não há judeu, nem gentil, no nosso caso, nós somos gentios, que quem não era judeu era gentil. Não há escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. Então, quem me torna um filho de Deus é Jesus. Não sou eu, porque eu sou uma criatura. Eu, sem Cristo, sou um elo perdido da corrente, separado. Porque eu não estou ligado a Deus. Mas com Jesus eu faço parte desse reino. Aí eu sou um elo no seu devido lugar. Eu sou um nessa família, que é ligada e interligada entre todos, entre Deus e qualquer um nessa terra, somente por um, que é Jesus Cristo. Colossenses 3:1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida. E agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. E aí muita gente está vivendo, o que não tinha que viver. Perdas, doenças, desajustes, desequilíbrios. Hoje isso é muito chamado de síndrome. Várias síndromes que tem aí, síndrome de não sei o que lá, síndrome de não sei o que tal, que é a ira de Deus na vida das pessoas. E muitas, inclusive, você vê às vezes a criança que com uma coisa, mas o que essa criança fez? Os pais. Por isso eu volto e repito. Vença você cada batalha, cada guerra que você tem para que não fique para os teus filhos lutarem. Se você não vence, você não sabe até que ponto isso vai atormentar os teus filhos. Nós vimos aqui nos versículos anteriores a quantidade de vezes que fala sobre sensualidade, imoralidade sexual. Isso, gente, a gente está falando aqui há 20 séculos atrás, 21 séculos atrás. Isso aqui são palavras do século I, palavras de Paulo para a igreja de Colosso. Isso naquela época ele precisava especificar dentre tantas coisas. Você imagina isso, quanto que avançou hoje, com internet, rede social, novela, seriados, às vezes você não precisa nem disso aí, Você vai num parque, você tem uma cena dessa aí para contaminar você e tua família. Não é à toa que alguns assuntos a Bíblia fala tanto. Quer dizer, você tem que ter uma atenção maior. Você tem que ter ali uma dedicação maior. Opa, isso aqui eu já sei, isso aqui está falando, isso aqui está especificando, isso aqui está repetindo, isso aqui está mostrando, isso aqui é preocupante, fica atento, isso aí não é para se brincar. Ganância, imoralidade sexual, impureza, paixão sensual. Está escrito o quê sobre isso? Fique onde, gente? Fique longe. Opa, eu estou vendo que esse ambiente disse, eu não vou. Eu estou vendo que essa pessoa aqui, o comportamento dela é esse, e aí eu não vou.
Ah, mas a gente não tem que pregar para o ímpio? Pregar para o ímpio. Pregar para o ímpio é igual eu estou fazendo aqui. Daqui a pouco o culto termina. Você vai para onde? Hã? E eu? Para a minha, cada um na sua, é ou não é? Não é convivência, é convivência? Hã? Se você levantar e falar assim, eu não concordo com isso, não, eu quero me lambuzar no pecado, eu vou dizer, a vida é sua, faz o que você quiser, mas eu não vou com você. Eu não vou atrás de você. As pessoas confundem pregar com convencer. Ninguém foi incumbido de convencer ninguém, porque o poder do convencimento não é de homem, é do Espírito Santo. Então eu não tenho obrigação, nem o compromisso de convencer você. Eu prego aqui, estou falando a palavra, estou lendo a palavra, estou dando exemplos, estou usando o que eu tenho. Quem vai te convencer é o Espírito Santo, mas você pode dizer não para ele. Não, não quero. Não me submeto a isso. Não recebo isso. A minha parte foi feita. Deus não vai me cobrar, o Anderson, a fulana de tal, o fulano de tal, não recebeu. Vou dizer, Senhor, na minha parte eu fiz. Ele não vai falar isso. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Quem ouviu essa parte aqui? Levanta a mão. Aí tem gente que pergunta assim, por que não pode falar algumas palavras? Porque o que você fala, você atrai para a sua vida. Está entendendo? Você atrai. Não cabe mais algumas coisas saírem da sua boca. Algumas expressões. Nós vivemos um tempo difícil para isso, principalmente para criar uma criança, um adolescente. Na minha época, na televisão não podia ter palavrão. Na época de quem é mais velho que eu, você não ouvia, não escapava. É ou não é? Na minha época, quando tinha, saía aquele pi que chama, né? Pi. E era assim, era raro. Só em programa ao vivo, porque o programa gravado, se saísse um palavrão, a emissora tinha ela tinha uma advertência, e repetindo, ela tinha uma penalidade. Hoje o programa gravado já é gravado com um palavrão. Então imagina quem está ainda aprendendo a falar. E assim, você não aprende a falar uma palavra difícil, você não aprende uma palavra bonita rápido, mas palavrão você aprende rápido. Eu sempre falo o mesmo exemplo. Eu lido, às vezes, em algumas coisas que eu faço, eu lido com dois públicos, né, que têm um idioma muito diferente do nosso, que são os árabes, no caso, são libaneses e chineses. E assim, é incrível, quando você chega perto desses, não todos, mas a maioria deles, né, tem um lugar específico que eu vou que tem muito desses dois. Quando você chega e eles estão conversando entre eles estão falando no idioma deles. O chinês está falando mandarim lá entre eles, e o árabe está falando árabe lá, né? O libanês está falando o idioma deles. Então, quando ele conversa com você, ele vai falar aquelas palavras para um negócio dele, para a área de atuação comercial dele, e são limitadas. Então, ele sabe te falar o preço, ele sabe te falar daquele produto específico, e nem sabe falar tudo. Algumas palavras eles trocam, algumas palavras eles dão outro nome, aquela coisa bem limitada. Mas todos eles que eu lidei, todos sabem falar palavrão. Todos eles sabem xingar em português. Sabia disso? Você perguntar assim, mas fala para mim a tal coisa. Não entende. Mas quando você força um deles lá,
que eles ficam meio irados, nervosos com alguma coisa e tal, eles sabem falar filho da, entendeu? Eles sabem falar aquelas expressões que a gente ouve muito aí fora. Eu não vou repetir. Aquelas expressões de baixo calão, chulas, né, com essa conotação de moralidade. Por quê? É mais fácil aprender? Não, é o interesse. É o que está em volta. Por isso que eu falo para você, cuidado com as tendências. Sabe, esse negócio que você começa a ouvir muito, você liga o rádio, a TV, é a internet, é uma rede social, é um podcast de alguém, todo mundo está falando do mesmo jeito. Está escrito aqui que nós não fazemos parte mais desse mundo. Só que essa mensagem não foi pregada para quem estava no céu, foi pregada para quem estava na terra. E você vê que ele disse assim, quando vocês ainda faziam parte, mas era gente que morava na terra, mas que não fazia mais parte desse mundo. Que não tinha mais, tinha contato com esse mundo, mas não compromisso. Revistam-se da nova natureza. Aliás, no 9 primeiro. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Coloque-se em pé. Feche seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Está escrito aqui que Cristo é tudo em todos nós. Cristo é tudo o que importa. Por quê? Porque a nossa vida deve se voltar para Ele, deve se basear nele, quer dizer, deve ter a base em cima dele. Cristo deve ser o nosso chão e deve ser o nosso teto. Quer dizer, o nosso parâmetro de vida deve ser Cristo. Ele tem que ser o meu alicerce, ele tem que ser o meu telhado. Porque é por causa dele que eu tenho toda a esperança. Eu não tenho esperança porque eu sou bom, porque eu sou capaz, mas porque eu sei e eu creio que Cristo me salvou.
Ele me salvou do destino que eu mesmo dei para a minha vida com o pecado. Ele é aquele presidente que me indultou e me tirou da prisão, da condenação que eu tenho por conta dos crimes que eu cometi. Uma lei não mudou, a da condenação eterna. Mas Deus nos dá o habeas corpus para não sermos condenados, desde que o invoquemos. Isso não vai até você, a pessoa tal vai ter. Não, você tem que crer, você tem que confessar. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e humanidade, o homem Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. O que você fez para ser salvo? Nada. A salvação é dom de Deus, é dádiva de Deus, presente de Deus. Mas recebe quem crê. Você pode estar aqui e ouvir essa palavra e dizer: eu não creio nisso. Lamentável. Mas todos nós temos essa opção. Você pode estar aí e ter pensado: eu sou um evangélico, eu não sou um cristão, porque eu não tenho. Depois que eu aceitei Jesus, que eu me batizei, eu ainda continuo vivendo a mesma vida, apenas com essa marca. Tendo uma data de recordação que eu me batizei, mas eu continuo do mesmo jeito. Minha mente continua a mesma. Minhas inclinações continuam sendo aí aceitas, repetindo as mesmas coisas, as mesmas obras. Nada mudou. A melhor notícia que nós temos é a de Jesus Cristo. Por isso que a palavra evangelho significa boas novas. E a melhor delas é Jesus. Quantos anos nós vamos viver aqui? 10, 20, 60, 70, 90, 100 anos? Isso não tem comparação com a eternidade, que é o famoso para sempre, para todo sempre. Esse para sempre, no teu caso, vai ser como? Salvo, porque você crê nesse amor de Deus que enviou o seu Filho para propiciar os seus pecados, ou você ainda continua na mesma vida e apenas tem um registro entre tantos outros que por um tempo foram cancelados, mas depois há um outro registro. Além dos pecados, essa pessoa se batizou, essa pessoa passou a frequentar uma igreja, essa pessoa mudou a religião dela, de tal foi para a evangélica, mas continua acumulando pecados, porque não ama a Deus. Quem me ama são aqueles que cumprem os meus mandamentos, Jesus disse. Porque uma vez que você passa a ter um encontro com Deus, você não quer mais a vida de pecado que você tinha. Você até peca, mas peca e quando descobre, pequei, não quero mais isso. Eu
eu quero Deus. Você se arrepende. Por isso que a gente se arrepende de pecado. Porque sabe que ele não é bom e não quer continuar com ele. Porque não dá para você dizer que você se arrepende de algo e depois você faz de novo. Então você não se arrependeu. Se você ainda não aceitou Jesus na condição dele de Salvador da sua vida de pecado, faça isso onde você estiver agora e fale. Senhor, eu creio no Senhor, eu confesso que o Senhor é o Filho de Deus. Aquele que veio ao mundo, morreu pelos meus pecados e foi ressuscitado pelo poder de Deus. Faz essa oração você. E toma para a sua vida essa palavra. E você que até então é só um evangélico e não um cristão. Um cristão é aquele que se parece com Cristo. É aquele que é um imitador de Cristo. É aquele que ele cumpre com os mandamentos de Cristo. Ele ama a Deus acima de todas as coisas. E ele ama o próximo como ele se ama. Ou seja, se você não se ama, você não consegue amar outra pessoa. Não adianta você dizer que você tira de você para fazer pelos outros. Porque se você se ama, você vai dar a cada um a começar por si na medida certa e vai ter para todo mundo. Vai ter amor, atenção, paz, vai ter equilíbrio, vai ter comida, vai ter dinheiro. Mas se você não se ama, vai ter uma vida desregrada, desequilibrada, que vai culminar em sofrimento, dor e uma dor sem propósito. Porque quando a dor tem propósito, vamos lá, mas quando não tem propósito, é apenas dor. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu trouxe a Tua palavra aqui, meu Pai, eu falei do Senhor. Do Teu amor por cada um de nós, da Tua entrega, e uma entrega do tamanho do Senhor. Uma entrega pura, perfeita. Uma entrega abrangente e inclusiva. Mas o Senhor nos inclui no Teu reino para que nós sejamos exclusivos do Senhor. Não para que nós, com a inclusão que recebemos, independente de como chegamos, se chegamos tortos, se chegamos brancos, pretos, se chegamos livres ou escravos, se chegamos numa religião ou em outra, se chegamos bons, mais ou menos bons ou ruins, o Senhor não nos inclui para que permaneçamos a mesma pessoa, mas para que sejamos exclusivos, para que daqui para frente, dessa inclusão, dessa dádiva para sempre, pareçamos-nos com o Senhor, assemelhemos-nos ao Senhor. E eu oro para que o Senhor ajude a cada um aqui, Senhor, a ter essa vida, a se parecer com o Senhor, a viver com o Senhor, a se voltar para o Senhor, a fazer a Tua vontade, a receber o Senhor, meu Deus, se ainda não foi recebido, como o único que tem o poder para salvar, o único Salvador, e daqui para frente viver uma vida com o Senhor, uma vida de comunhão e de intimidade, ou seja, de nunca estar longe do Senhor, de sempre estar junto, e de dar, meu Pai, condição para que o Teu Espírito Santo esteja dentro, habitando em nós a cada dia. Eu peço, Espírito Santo de Deus, o Espírito do Senhor Jesus, que o Senhor habite em nós e que não sejam mais impulsos emocionais, sentimentais, mas que seja o Senhor nos guiando, nos conduzindo e nos levando a cada dia, a cada momento para mais perto do Senhor. Eu oro e peço a Tua bênção sobre cada um, meu Deus, e que a maior delas, que essa certeza da nossa salvação, pelo nosso apego e a nossa comunhão com o Senhor, seja aquela que
Se ela não existia, que ela venha a ser decidida agora. Que essa decisão seja tomada. Que essa bênção venha sobre a vida dessa pessoa. A maior de todas, a maior bênção, a maior vitória e a maior riqueza, que é a salvação da alma. Eu peço, declaro a bênção do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém.